A gente não saber separar nossos desejos dos nossos deveres, né? É aprender que a gente só precisa, assim, ó, contém, assim, sua insignificância, que você não merece nada por fazer sua obrigação. Alquimista, seja muito bem-vindo ao 8º episódio do Alquimia de Si. Esse podcast serve como um espaço para quem está em busca de transformação, de olhar para dentro com um olhar um pouco mais apurado e mais sensível. Se você está nesse caminho, saiba que esse lugar é para você. A gente está aqui no nosso 8º episódio com o André Zucarato, então seja muito bem-vindo, André. Obrigado pela presença. Como sempre, Eloy e Paulo estão aqui. Salve. Bem-vindos, ouvintes. Tudo certo? Tô animado. E espectadores. Aproveitar para agradecer mais uma vez aqui o Jamespot Studio, que sempre recebe a gente na gravação dos nossos episódios, e também a granola da Dedi, deliciosa, que está acompanhando a gente aí nesses bate-papos aí com esse gosto maravilhoso, a granola totalmente saudável, natural, vai acompanhar a gente aí durante toda essa conversa. Tem até doce hoje. Hoje tem doce e salgada, demos um upgrade do último para esse. Então se você não conhece, tá vendo por vídeo aqui, ó, granola da Dedi, ou se não, dá uma olhada na descrição do episódio que a gente vai deixar lá. Seja muito bem-vindo. O André, ele é graduado e pós-graduado em Educação Física e também conhece as lutas e práticas corporais desde os seus 13 anos de idade, com treinamentos muito intensos na capoeira. É isso, né? Começo na capoeira. Bom, tô pegando a cola aqui. Ele treinou Kung Fu por alguns anos. Conheceu a Ayahuasca no contexto do Kung Fu. Por essa vocês não esperavam, né? E depois ele desenvolveu um método próprio, né? Baseado em todos esses conhecimentos aí da educação física, das artes, da luta. Desenvolveu um método próprio de treino. Vou usar esse termo. Sim. Mas no qual, assim, o corpo é uma ferramenta para gerar bem-estar na vida total do indivíduo. Bom, a gente sempre gosta de começar, André, pela biografia da pessoa, né? Pra gente saber como que foi esse desenvolvimento pelos caminhos do autoconhecimento aí. Então, você disse que começou a capoeira com 13 anos e depois ingressou na educação física, né? Como é que foi esse trajeto, assim? Você já tinha bastante disciplina? Você já, tipo, com os 13 fazendo capoeira, você já falou assim, putz, luta é meu chamado, vambora. Por que você foi, né, pra luta? Na capoeira eu cheguei muito ao acaso, assim, né? Como diz minha mãe, eu era uma pessoa antes da capoeira e me transformei numa outra pessoa depois que eu entrei na capoeira, né? Uma criança muito introvertida, sem muito sentido na vida e no cotidiano, na vida social, né? E aí quando eu entrei na capoeira, eu me descobri com aquela magia toda da dança, da acrobacia, da liberdade, dos movimentos que a gente aprende ali. E comecei uma prática muito frenética, assim, sabe? Eu fazia capoeira, assim, 6 horas por dia, assim. Ô, louco. Era um trabalho de meio período. A minha vida apaixonou, era lá dentro. Porque o que acontece? Eu ia pra escola de manhã, e aí eu lembro que começava a aula da capoeira, assim, 4 horas da tarde, mas 3 horas da tarde eu sabia que se eu chegasse na academia o tatame ia estar liberado. Eu queria ir pra capoeira pra aprender da mortal. Igual todo mundo que vai na capoeira. Que da hora. Aí eu chegava cedo lá e já ia lá treinar da mortal. Daí quando começava a aula, começava o treinamento. E aí depois dessa aula, o mestre ia dar aula numa outra escola ali por perto. Daí a gente ia junto com ele dar aquela aula. Na verdade a gente ia treinar de novo. E aí depois voltava pra grande aula do dia, que era a hora da noite, né? Que vem a muvuca, que daí a academia enche. E aí essa brincadeira foi, né? E aí toda a minha vida girou em torno da capoeira. Toda a minha vida social, todas as minhas amizades. Então, assim, minha vida girava em torno da capoeira, assim, né? Eu falo que minha televisão só passava filme de capoeira, meu rádio só tocava música de capoeira, na minha conversa só tinha assunto de capoeira. E as companhias também só tinha que ser capoeirista, que senão não tinha nem assunto em comum, não né? Não dava pra conversar. Então, vai ter uma balada hoje, vamos. Não, porque amanhã tem capoeira. E não tinha vida social, porque a capoeira me supria tudo o que eu precisava. A vida social, claro, a parte do esporte, todo o contexto que o adolescente precisa ali, eu tinha dentro da capoeira. E era uma paixão muito grande que eu tinha ali, né? E quando eu fui concluindo ali o ensino médio, né? Que antigamente era o colegial, chegou minha mãe, né? Ali no terceiro colegial, né? No terceiro ano do ensino médio. E aí, o que você vai fazer de faculdade?
Falei, mas quem disse que eu vou fazer faculdade? Eu quero fazer capoeira. Vou viver de capoeira, mano. Nem se for pra você fazer educação física. Porque você não vai ser professor de capoeira que fala nós vai, nós volta, não. E que não sei o quê. E ela tem as tiradinhas dela. Eu falei, é isso, você quer pagar uma faculdade pra mim, eu vou lá fazer a faculdade. E aí fui com todo esse menosprezo, né? De um adolescente, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Sim, logo que saiu, né? Eu saí do colégio e já fui direto, porque eu faço aniversário só em agosto. Então eu fui concluir meus 18 anos, eu já estava terminando o primeiro ano da faculdade. Sim. Então, e ali nisso a caminhada da capoeira continuava, né? O estudo da educação física e a paixão da capoeira também continuando ali. No meio desse processo da faculdade, né? Daí já estava surgindo um relacionamento com a minha atual esposa ali, aquele namorinho começando. E surgiu uma gestação no meio ali da adolescência ali, cara. Nossa. Você tinha o quê, uns 17, 18 anos? 19, eu diria ali. Eu lembro que eu tava no começo do terceiro ano. E aí, na metade daquele ano, eu tive uma proposta para trabalhar na empresa que minha mãe trabalha até hoje. E eu fui trabalhar como vendedor de material hospitalar. Que loucura. Porque quando surgiu essa gestação, eu falei, opa, um pouquinho que a vida não é só... Não é só capoeira. Não é só capoeira, não é só brincadeira. Agora eu preciso trabalhar, preciso correr atrás, preciso começar a me concentrar nessas coisas. Até então, né, uma vida privilegiada, né? Eu acabava não dando a devida importância para isso. E no final das contas, fui parar nessa empresa, né? E essa gestação acabou não dando certo. A gente perdeu essa primeira gestação, mas, cara, foi um choque, assim, de realidade, sabe? Parece que veio um universo, assim. Inclusive, uma frase que eu coloquei numa carta do casamento, que o nosso casamento oficialmente foi em outubro do ano passado. Eu acho 22 anos juntos. 22 anos juntos. Nosso casamento foi em outubro do ano passado. E nessa carta, aí o universo trouxe, assim, uma mensagem que era assim... Ei, a vida não é só distração. Eu tenho muito mais coisa para você, então foca, sabe? Sai desse mundão de distração e foca na sua caminhada, porque tem muito mais coisa por vir, né? Então eu vivia muito numa distração de prazeres, né? Com meus encantos na capoeira e tudo mais, e aquilo me deu um baque, que inclusive, mais para frente a gente vai entrar melhor no assunto, que é o assunto da disciplina, né? E aí foca nas ações, foca ali na disciplina. E aí nisso eu comecei a trabalhar tudo mais e acho que como todo curso de faculdade, chega uma hora que a gente cansa, aquilo perde o encanto, aquela rotina, o transporte, aquelas aulas sem sentido, aquelas aulas que é aquela encheção de linguiça, como todo curso tem, e eu desmotivado, querendo abandonar a faculdade, já estava pensando em fisioterapia. Não, minha mãe falava, você vai terminar a faculdade e se depois você quiser fazer fisioterapia, você vai, mas agora você está na metade, você termina, vamos até o final. E aí eu fui tocando. E aí quando eu estava para me formar, já estava outro filho, a gestação do meu primeiro filho. Sim. Do filho o meu filho mais velho está com 18 anos agora. E aí, quando surgiu essa gestação, na sequência veio um colega meu e me ofereceu uma oportunidade, né, de montar uma academia. Nesse meio termo, eu tive uma grande decepção, que foi um encontro com o meu ego. Olha que coisa interessante. Uau, manda. Essa é a parte que a gente gosta da conversa. Porque, cara, eu era um cara apaixonado pela capoeira. Nada mais precisava para me preencher. Eu só precisava da capoeira. Eu falo que eu jogava capoeira com a minha sombra. Eu jogava capoeira com um cachorro. De verdade. Pega um cachorro igual como é que chama? Pitbull que tava lá embaixo lá. O Zeque, até brincalhão, não sei o que lá, pega ela, você levanta a perna, você vai ver que ele vai tentar pegar a sua perna. Daí já pegava uma rasteira embaixo do cachorro, já fazia umas acrobacias e eu me divertia. Eu era um com a capoeira, aquilo me dava uma identidade muito grande, sabe? Jogava capoeira com a minha sombra, eu chegava da escola, acendia a luz da garagem. Ah, não é brincadeira. Não, é verdade. Eu jogava, acendia a luz assim e aí projetava a sombra, que seria um espelho da academia, né? E eu ficava ali jogando capoeira com a minha sombra. Então eu amava aquilo. Até descobri num momento mais pra frente que eu fazia capoeira agora para os outros, não mais para mim. Aquela paixão não estava mais presente no entusiasmo da prática. Doideira. E aquilo mexeu um pouco comigo. Isso que, lembrando, né, que eu saí de uma academia de elite em São Caetano do Sul para fazer capoeira na Coab de Carapicuíba.
E isso por si só já foi um choque de realidade, onde eu confrontei o quanto nós temos como característica humana de se espelhar no meio. Então, as pessoas falavam que eu parecia o filho do mestre, né? Porque quando você admira muito uma pessoa, você copia os trejeitos das pessoas. Sim. O jeito de falar, o jeito de andar. Ainda mais no caso das artes marciais, cara, você copia o jeito que o cara ginga, você copia o jeito que o cara anda, você copia instintivamente, fala, de tudo, tanto que você admira. Né? Como se diz que o cachorro é a cara do dono, né? Sim. Porque o cachorro admira tanto o dono que ele se comporta igual, né? E aí, quando eu fui lá para um mundo um pouco mais humilde, eu percebi a minha postura arrogante, que até então eu não conhecia. Eu só era um cara simpático, carismático, brincalhão, que gostava muito de capoeira e treinava muito. E como eu treinava muito, eu tinha minhas qualidades, né? Só que quando eu fui lá naquele outro universo, eu percebi uma situação de arrogância. E aí aquilo já começou a mudar um pouco o meu comportamento. Mas mesmo assim, com o passar dos anos, eu fui vendo que a essência que me conectava com a capoeira estava se apagando. E quando eu percebi isso, a vontade de fazer capoeira acabou. Sumiu. E nisso a vida estava vindo com a onda ali de filho, de tarefas, de obrigações. E ali eu meio que parei com tudo e comecei a me dedicar para uma empreitada, que era o investimento da academia. Comecei a ficar de olho na academia. Eu não ficava lá dentro porque eu ainda estava terminando a faculdade à noite e trabalhando durante o dia como vendedor. Então a academia ficava lá meio que na mão do sócio, que já era um cara da musculação. E aí, cara, aquela sociedade não deu muito certo, porque quando deu uns 6 meses, mais ou menos, ele falou, cara, isso aqui não vai sustentar nós dois, cara. Eu tô pensando em sair fora, ficar lá com a outra, que ele já tinha uma outra academia, toda academia pequenininha de bairro, tá? E eu falei, demorou, cara, porque eu não aguentava mais andar engravatado, aquilo não era eu, cara. Andar de terno e gravata, fazendo social, já passei cara, por isso. Aquele Nextel tocava, me embrulhava o estômago, sabendo que o gerente estava cobrando meta que nem é real, porque o diretor estava cobrando meta do gerente, e cara, que mundo que não me pertence, cara. Eu falei, não, eu nasci pra andar de regata. Eu não quero isso pra mim, não, cara. Aí eu peguei e falei, não, beleza, pode sair fora. Só que eu sei que aquele lugar não era pra mim. Ele saiu fora, eu anunciei o fechamento da academia, que era um aluguelzinho simbólico, num lugarzinho, um péssimo ponto comercial. E achei um lugar melhor, mas que no futuro eu descobri que também era um péssimo ponto comercial. Mas que eu já fui para um upgrade diferente, e ali, naquele novo espaço... Pelo menos se inspirou mais ali, né? Me começou a vir a minha personalidade naquele meio, que até então não estava presente. E detalhe, até então eu nem musculação nunca tinha feito. Quando você abriu a academia? Esporte. Não sabia nada, não sabia assim, né, cara? A gente estuda, tem uma base teórica ali, mas eu não era um praticante de musculação. O que hoje eu tenho para falar da musculação, que depois a gente vai entrar nesse assunto... não é a mesma coisa do que você vê hoje no mundo comum, porque se você parar para pensar na lógica, eu como um capoeirista fui procurar educação física, assim como os adoradores dos músculos, né, os fisiculturistas ou candidatos eles gostavam da musculação e foram estudar educação física em prol do conhecimento da musculação. Sim. E para depois ser professor de musculação. Assim como eu fui lá para estudar educação física para ser professor de capoeira. Então eu entrei no mundo da musculação com a cabeça de artista marcial, que se preocupa com detalhes, com técnicas, com outras coisas que não só a aparência. Né? Então eu já tinha isso dentro de mim que eu já considero um diferencial. Mas ainda é muito cru, sem muito prazer com aquele ambiente, com as pessoas, com a mentalidade daquele ambiente. E o que eu fazia? Botava um estagiário ali e eu ia dar aula coletiva. Então dava aula de capoeira, dava aula de, que hoje chama crossfit, né? Que é uns funcionalzinhos, os localizados, e qualquer coisa, dava aula de tudo, cara. E ali eu fiquei nessa brincada ali uns 7 anos, cara. 7 anos vendendo a janta, comprando almoço, e filho vindo, daqui a pouco chegou um outro filho, depois de 4 anos, né? São 4 anos de diferença do meu filho mais velho pro do meio. Eu ainda muito frustrado com aquele mundo da musculação, né? Detalhe, né? No meio desse caminho ali da musculação, cara, essa mulher chegou um belo de um dia pra mim e falou assim, ó... André, eu tava passando em São Caetano, vi uma escola ali e trouxe esse panfleto pra você. Falei, tá bom, deixa aí, depois eu dou uma olhada. E era o panfleto do Kung Fu. Ô, louco, ela trouxe só o convite que ia mudar a sua vida.
Nossa, falei, olha só os caminhos do universo. E eu ali naquele limbo da vida, né? Os filhos, as relações, cara. Só que com toda a coragem, né? Tanto que eu falei que assim, né? Quando ela tava com essa gestação firmada, né? Eu falei pra ela, então, Renata, vamos encarar esse BO. E eu tenho uma condição pra te propor, que é o quê? A gente alugar uma casinha que seja barata, sozinha, com garagem, e a gente já vai pegar um cachorro. Porque se a gente não tiver disciplina de alimentar e pegar o cocô de um cachorro, a gente já volta para casa dos nossos pais antes do filho nascer. Para garantir a sobrevivência da criança. Olha que interessante, já olhando para disciplina. Vamos ver se a gente vai ter disciplina para cuidar do básico. E o que te gerava essa frustração no mundo da musculação? Era essa falta de objetividade da execução? O ego, cara. O ego. Eu sempre enxerguei sem a consciência na época, eu sempre enxerguei algo banal na vaidade. Ah, sim, com certeza. Algo banal, seja a vaidade de uma roupa, uma vaidade de um corpo, de um penteado. Eu falo que eu demorei muito tempo para criar coragem, que eu tinha bronca do tempo que eu perdia penteando o cabelo. Cara, nunca tá bom, o topete não tá bom, o fiozinho não tá bom, e não sei o que, e o gel, e não sei o que. Falei, cara, que loucura. Só que eu não conseguia sair daquele meio, porque a gente é criado dessa forma. Sim. Até um dia que eu sofri um acidente lá com um vidro que quebrou lá na academia, e tomei uns pipocos na cabeça, que era um vidro temperado, ele explodiu, né? Tomei uma chuva de caco de vidro, tomei uns cortes na cabeça e precisei fazer aqueles buracos pra costurar, né? Aí já rapou tudo. É a deixa, é a desculpa. E nisso eu já tava no Kung Fu, puta, já tem toda a justificativa, né? Foi 10 anos de cabeça careca, cara. E aí, em prol do combate à minha própria vaidade, porque pra mim aquilo eu já enxergava como vaidade. Sim. Aquilo pra mim já era desgastante e banal, mas a gente é um escravo daquilo, a gente é preso naquilo, a gente é criado dessa forma. Deixa de ser um momento de autocuidado e aí passa a ser um momento de obsessão, assim. É um culto. Você tá cuidando do outro, né? No penteado que o outro vai ver. Porque tudo bem, você tem um corte de cabelo que você gosta, mas daí você tá cuidando, pô, esse fio aqui, quando eu estiver no busão, vão olhar pra ele. Você não tá cuidando de você. É uma paranoia, né? É a preocupação com os outros constante, que nada mais é que o ego, né? Sim. Enfim, aí eu fui lá conhecer o Kung Fu, porque no meio desse limbo de circunstâncias da vida, eu abandonei por um ano, assim, toda a atividade física. Que então era capoeira, né? E aí eu já não me identificava com a musculação, tava muito aleatório as aulas que eu dava, porque eu ainda tava com uma dor da situação financeira para resolver na minha família, na minha vida. E me vi num momento assim na minha vida que eu falava, eu preciso voltar a me cuidar. Eu preciso de uma direção, eu preciso de um mestre. Cara, e veio esse panfletinho. Vamos lá, vou lá conhecer esse tal de Kung Fu. E aí eu fui lá, conheci, daí tem uma aula experimental pra você conhecer, mas eu já tinha um puta de um repertório da capoeira. Que tem pessoas que entram na atividade física que sem saber o que é braço direito e braço esquerdo. Tem de então todos eu já cheguei lá pronto, tipo. para aprender novas habilidades, né? Aí já fui super bem recebido. Mas você chegou pronto mesmo ou era ainda assim o ego falando? Pronto de habilidade, porque quando você chega para fazer um teste básico, sei lá, você já fez musculação. Sim. Eu vou avaliar seu conhecimento. Vamos lá, faz uma rosca direta. Você sabe o que é rosca direta, você sabe fazer. Consciência talvez corporal. não tá talvez você não tá com a técnica. Memória muscular também. Então né, tudo que pedia para fazer, eu sabia fazer. Sim. Até chegou lá no momento que, para muitos praticantes do Kung Fu, é um dilema fazer aquela famosa cama de gato, né? Que deita no chão e pula e cai. Na capoeira aquilo é brincadeira de criança, faz parte da cambalhota. Sim. É uma coisa simples. Então já tinha um repertório rico dentro do universo da capoeira, mas um repertório motor interessante já para aquilo. Então me identifiquei logo de cara, fui muito bem recebido, porque acaba sendo um candidato interessante para somar para a escola. E aquilo começou a crescer. Fui lá, já fechei um contrato lá, né, com a escola. E ali foi onde aconteceu, ali mais ou menos depois de um ano, eu diria no máximo um ano e meio, o mestre me fez um convite, muito inusitado na época. E falou assim, a gente faz uma reunião aqui, que a gente chama de Encontro dos Guerreiros. Eu queria te convidar para você vir participar. Aí tá bom, eu vou. Tal dia, tal hora, cheguei lá na disciplina, no horário, e lá serviram-se uma bebida
sem palestra, sem orientação, sem saber do que se trata. Essa é a parte mais louca. Essa parte é muito doida. E olha que interessante. É que a gente já teve essa conversa antes. Então eu sei mais ou menos para onde vai. Assim, então, dentro desse universo aqui das medicinas, que eu acho que faz parte aqui da pauta da Toros, né? Se quiser dar, não sei se está no seu plano dar o nome depois. Que bebida é essa? Que você viu? Então, tá dentro do contexto da Toros das medicinas, né? Porque o que acontece? Quando eu estava participando desse encontro, foi servido a bebida que no futuro eu vim conhecer como nome de ayahuasca. Eu não sabia do que se tratava. Só que eu venho de uma linhagem marcial, cara, que assim, se o mestre mandar você voar, você voa, cara. Se o mestre mandar... Cara, eu já fiquei... Você sabe o que é a posição do cavalo? Sim. Sabe o que é a posição do cavalo? Ficar com os joelhos 90 graus, como se estivesse sentado numa cadeira? Nossa, sim. Eu já fiquei parado 1 hora naquela posição. Porque o mestre mandou... Eu chorei em 4 minutos. O mestre mandou, você vai lá e faz. Então, eu vindo dessa doutrina do mestre mandou... Foi lá né? O mestre chegou pra mim e falou assim, ó, quando ele serviu... até então chá com o mestre, até então a medicina, que eu nem sabia o que se tratava, a ordem foi: senta na cadeira, fecha os olhos e se concentra. Guerreirão marcial, meu amigo, ficou lá travado. E o que hoje eu posso te falar como experiência de ayahuasca aí de quase uns 15 anos para mais? O nosso ego e a nossa mente, ela não está no estado da concentração, está no estado da contemplação, da meditação. E eu aprendi na prática que isso é muito diferente uma coisa da outra. Por exemplo, eu acho que eu entrei na força assim na 7ª vez que eu tomei medicina. Porque você não estava na meditação, você estava na concentração. Concentrado em ficar concentrado. Agradeço assim muito ao mestre, assim, é uma honra, né? Agradeço muito assim ter sido apresentado esse mundo das medicinas através da forma com que eu fui iniciado. Posso falar dessa forma, assim, sabe? É uma iniciação que com 15 anos de caminhada nas medicinas, eu nunca vi nada perto daquela circunstância que a gente fazia. Então imagina depois que eu aprendi o que era lidar com a força dentro de trabalhos de exercícios, meditações, leituras, respirações. Até contextualizando para quem está ouvindo, né? No último episódio o André Francis falou um pouco sobre a força, né? Ela é o estado que a gente entra quando consagra a ayahuasca, isso, né? É uma experiência que assim você tem que viver para entender o que é a força mesmo. Mas incrível. Dá para dizer que é esse acesso. E eu fiquei tão encantado, né? Com o passar dos anos, com tudo aquilo que acontecia, mas esse encontro ele era muito eventual. E com custo alto, principalmente para a época. Hoje já seria um custo alto, conhecendo a caminhada da medicina. Para a época já era um custo mais alto ainda. E eu com a condição de vida que eu tinha, para mim aquilo era quase com abuso, mas tipo alguma coisa me empurrava para lá e vamos para cima. E um belo de um dia numa cerimônia, nesse efeito da força, né, nesse estado de consciência, contemplando toda essa beleza que acontece ali dentro de uma ritualística, eu lembro que eu me ajoelhei de frente assim para a medicina e pensei no meu rezo assim, ó, falei, se isso aqui é tão grande quanto eu percebo que é e tão sagrado do jeito que eu percebo que é, isso aqui não era para ser nem um segredo, porque lá como era uma escola, não era para abrir, porque tem algum monte de conflitos de religião, então não era uma coisa aberta. Sim, o mestre selecionava e não era para ficar divulgando, assim, sabe? Só que para mim aquilo era um segredo, porque até então eu nunca nem tinha ouvido falar daquilo. Falei, então isso não deveria ser um mistério, um segredo, ou ter um custo tão alto. Isso deveria ser mais acessível. E no meio de todos esses aprendizados aí, muitas coisas vieram acontecendo na minha vida, lá no universo da educação física. Por quê? Eu tinha um conflito lá dentro, porque eu lidava com o ego. E hoje, já tendo consciência do ego e sabendo que aquilo... A gente não tem que alimentar ele, que ele já é forte pela própria natureza. Se a gente alimentar ele, essa guerra está perdida. Né? O que a gente faz com isso? É a história da disciplina marcial. Eu queria perguntar justamente isso, assim, né? A gente... Eu não sei, pessoal dos anos 90, assim, minha geração...
A gente nasceu um pouco na fábula, assim, das artes marciais, por causa dos filmes de Kung Fu. Dos animes, né? Dos animes, Dragon Ball jogo, tudo, né? E aí sempre tem esse lance do autoconhecimento relacionado com o corpo e a mente, e enfim, e daí vai. E aí eu queria saber justamente isso, assim, na sua experiência de relação com o corpo como ferramenta para o autoconhecimento, assim. Né? Boa. Como é que veio, quando é que você percebeu isso e de que maneiras que você vive e ensina isso? Vamos lá, interessante, boa pergunta. Eu sempre trago um comentário sobre a minha vida de arte marcial. A capoeira, ela representou para mim assim o aflorar do meu ego, que me trouxe uma identidade para eu entender quem eu sou. Só que eu percebi que aquilo que eu sou era uma coisa flamejante ali, encantadora, externa. A capoeira é uma coisa muito para fora, muito exibicionista, que bem espetacular, né? E mexe muito com o ego, empodera muito o ego. Mas me trouxe um conhecimento, por um lado, do que eu sou capaz. Eu saía correndo, dava uns 3 passos na parede. Ixi, eu voava, cara. Eu fazia coisas assim, incríveis, não tinha limite, né? Limite é a saúde articular que sobrou depois, né? Mas não tinha limite. E aí, quando eu fui conhecer o Kung Fu, eu aprendi o outro lado, que é o caminho para dentro. Sim. Que é você... Das posturas, né? Das posturas. É o controle do detalhe da postura. É o detalhe do movimento que faz toda a diferença, sabe? E dentro desse estudo, desse autoconhecimento, eu entrei muito numa coisa que eu diria que é da minha própria natureza, que é assim, é uma disciplina constante em fazer aquilo que você escolheu fazer, só pelo mérito de fazer o que você escolheu fazer, por mais nenhum outro mérito. O que eu estou querendo dizer como exemplo? Eu sempre fui contra a competição nas lutas. Eu lembro até hoje, uma vez um mestre que já quis me levar para os Estados Unidos para competir. Não, mestre, não tenho condição. E se o dinheiro não for problema? Eu falei, não é para mim, não faz parte da minha realidade. Não consigo nem largar minha família e nem vejo nada que te atrai na competição. Não tem nada. E por que isso? Porque eu vejo na competição uma faca de 2 gumes que viram outras facas de 2 gumes. E todas as situações, em todas as alternativas, elas trazem prejuízo. Porque eu enxergo só a disciplina de você fazer o que tem que ser feito daquilo que você escolheu fazer. Você escolheu o seu trabalho e para o seu trabalho ser realizado, você precisa fazer isso. Então tenha disciplina em fazer isso. Não faça isso porque você quer aquilo. Então, por exemplo, no mundo da competição, eu falo assim, numa competição tem 2 situações que acontecem, ou você ganha ou você perde. Certo. Se você ganhar, isso vai mexer com o seu cotidiano. Por quê? Ou vai subir para sua cabeça e você vai se achar bom demais. E você perde tendo esse comportamento. E diminui o seu interesse no treino. Ou só para sua cabeça você quer continuar ganhando todo mundo, ser o melhor do mundo, e isso mexe com a sua motivação de treino. Das 2 você perdeu a essência do dia a dia. Se você perder, ou você fala, isso não é para mim, eu desisto, minha autoestima foi lá para baixo, abandono, ou sobe para a cabeça e fala, agora enquanto eu não ganhar uma medalha, enquanto eu não ganhar uma medalha, eu não vou ser feliz. E aí quando ganha, entra na opção A que você acabou de falar. E vive nesse looping do mérito. E sabe, deixa eu pegar um gancho, que eu acho que cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso que você falou, mas hoje a gente vive há décadas, na verdade, né? A gente vive uma sociedade de competição. Eu tava pensando nisso também. Você falou a palavra competição, me vem Instagram na cabeça, na hora. Like. Exatamente isso. Quer ganhar um joinha. Seguidor, né? Sabe? Só que daí 1000 likes não vai render. Você vai querer 3. Vai querer mais, você vai cada querer vez 10, mais. você vai querer todos. E o próprio sistema exige isso, né? Exato. Seja ali no passado, do pouquinho que eu estudei assim do mundo digital, no passado você tinha uma entrega maior ali do Instagram. Hoje em dia você precisa investir, impulsionar para poder chegar em mais gente, né? O próprio sistema vai se aproveitando das migalhas que vão ficando para todo mundo dividir um pedacinho e a gente vira um ratinho de laboratório. Né? E até assim, você pensar em corporações mesmo, né? Sim. Pô, quantas pessoas não ficam, vai ter essa promoção aqui e tem 5 pessoas concorrendo pela vaga e não sei o que, e vai ser meu e não vai, e não foi meu, esse cara aqui não presta. Cara, e o lance que eu vejo, a doideira da competição que eu vejo, ela tá incorporada no nosso dia a dia de uma forma que assim, tudo que a gente faz, a gente acaba fazendo
com o interesse de uma troca. Uma troca, né? Que na verdade é um ganho. Você quer alguma coisa em troca. Sim. O que isso vai? Pra que eu vou fazer isso? Pode ser um olhar, pode ser dinheiro, pode ser um joinha, elogio. pode ser a curtida, sabe? Então tudo que a gente faz, isso vai, depois a gente vai adentrar no mundo da musculação também. Então assim, a ideia que eu acredito que traz mais equilíbrio pro nosso cotidiano é a gente simplesmente ter uma identidade com aquilo que a gente escolheu fazer e fazer de uma forma assim, simplesmente pela disciplina de praticar aquilo. Eu preciso estudar para exercer melhor minha profissão e para exercer melhor minha profissão. Por quê? O que você quer com isso? Ah, eu quero ficar rico. Então, será que você vai ganhar com essa profissão vai te bastar? Né? Porque o seu desejo é aquele. Esse universo eu posso levar também ali para o resultado de uma academia. Ah, eu tô entrando numa dieta, mudando o meu estilo de vida porque eu quero perder 15 quilos. Ponto. Beleza, quando você perder 15 quilos, acabou a sua motivação. E agora? Sim. Mas também não tem a possibilidade da pessoa descobrir algo nesse percurso? Sim. Se no cotidiano você está alimentando o discernimento e o autoconhecimento, você vai evoluir. Se no cotidiano você está alimentando a sua dor e seu apego, né? Eu treino, eu quero me sentir, eu quero emagrecer ou eu quero aumentar o tamanho do meu bíceps, porque isso vai me trazer mais felicidade. Se a pessoa não tem uma motivação intrínseca, né, que vem dela, dificilmente ela vai conseguir fazer uma coisa por muito tempo. Porque se for esse, né, de fora pra dentro, uma fama, uma medalha, um reconhecimento, ou alguém incentivando ela, vai cair por terra. Não adianta, não sacia. Eu falo assim, isso serve assim para várias coisas. Eu lembro que adianta pra começar, né, sim, durante um tempo. Pra te tirar de onde você tá, né? É uma... Ah, sei lá, eu vou entrar na faculdade, minha condição hoje não está boa, então eu preciso melhorar os meus estudos. Eu vou entrar na faculdade porque a faculdade vai me proporcionar um emprego melhor, o emprego melhor vai me trazer um salário maior. Se essa é a sua ambição, meu amigão, esse vai ser os próximos 4 anos mais longos da sua vida. Total. E quando você terminar, você vai descobrir que você continua desempregado, cara. Se nada mudar no percurso, né? Sabe? Então, assim, é uma ambição... ingênuo, ignorante, né, das pessoas ignorar, não ter o discernimento das consequências ali, né? Então, assim, eu vejo muito, sim, que o caminho que traz mais equilíbrio é o caminho da disciplina no sentido cotidiano. E como que desenvolve essa disciplina aí, André? Boa! A minha dica que eu dou para todo mundo. Vai. Manda bala. E é o que eu falo para minha profissão que... não tem muito para onde negociar, né? Eu acabo estando certo sempre. Por quê? Porque assim, no que diz respeito à alimentação e exercício físico, qualquer coisa que você discordar que não precisa se alimentar bem, não precisa fazer exercício físico, tá errado. Já não tá fazendo sentido. Certo. Então assim, tem que fazer exercício físico. Em termos de saúde. E é para a própria manutenção do do nosso nosso corpo. Não é uma opinião corpo. sua, isso é um fato. Né? Exatamente. Então assim, e é minha profissão. Então como eu sou especialista no assunto, eu tô certo, ponto, acabou. Porque não tem pra onde correr, cara. Ou você come bem e faz alguma prática de atividade física para ter o mínimo da sua saúde, para você poder fazer o resto que você quiser, porque sem a saúde você não vai poder fazer nada. Vamos falar sobre a mente na área da psicologia. Meu Deus do céu, é 10 anos muito de terapia. Mais complexo do que o... Vamos falar sobre espiritualidade. Puta, é abstrato demais. A gente vai falar de... inteira, né? Tá bom, então vamos falar do corpo humano, que é mais fácil, é mais material. 40 minutinhos por dia. É mais matemático, né? E não é só 40 minutos por dia. Por quê? A parte do exercício físico, que eu minimizo a 40 minutos por dia, 3 vezes por semana, eu já estou facilitando a vida de todo mundo. Exato. Esse é o mínimo do mínimo, é o básico do básico. Eu só ensino isso, nada além disso. Eu só ensino isso. Se pedir alguma coisa além do básico, eu vou te arrumar motivo para discordar. Por que você quer mais do que isso? Daí vai ver, a gente tá com o ego ferido cantando outras bolas. É só o básico que a gente precisa. Só que tem um outro básico mais complexo, que é a parte da alimentação. Por quê? Se você passar numa nutricionista, eu diria que você vai aprender a ter em média, de 4 a 6 refeições diárias. Eu acho demais. Acha muito? Eu acho. Cara, se você pensar no café da manhã, almoço, café da tarde e janta, já deu 4. Já deu 4. Só que do café da manhã, da vida do nós paulistano, que começa às 6 horas da manhã para almoçar 1 hora da tarde, tá faltando alguma coisa no meio. Já virou 5.
do almoço para café da tarde, que às vezes lá no final da tarde, ou a janta maluca depois da faculdade, 11 horas da noite, faltou outra refeição. De repente já virou 6. Então, eu falei que eu acho muito, mas eu vou beliscando o dia todo, velho. Então. Mas assim, eu gostaria de não. Mas... Sim, considerando... mas se você treina, você tem imagina, você tem um gasto muito grande. Então também talvez não dê pra ter só 3 refeições. Na verdade, exemplo. não. Eu ensino que o gasto de energia num exercício físico ele é quase que irrisório. Ele é quase que irrisório. Eu não ensino exercício físico para emagrecer. Ah, no seu treinamento? Nem todos. Em qualquer treinamento. Quer ver uma coisa simples? Qual que é o melhor exercício? Conversa básica de balcão na academia. Qual o melhor exercício que existe para emagrecer? Ah, a galera vai falar esteira. A minha pergunta eu respondo com outra pergunta. O que faz uma pessoa engordar? Come. E por que você acha que é o exercício que vai fazer você emagrecer? Esse é o ponto que as pessoas precisam aprender a pensar. A gente vai tratar a causa lá na causa. Se o que te engorda é comer, o que vai emagrecer... Fazer esteira comendo todo dia. É parar de comer. Cara, um atleta de sumô é um atleta, cara. O cara treina 10 horas por dia. Sei lá, 6. Tá bom, 4. O cara treina pra caramba. Só que na progressão da carreira dele, ele entrou lá com 80 quilos, ele tá competindo com 200 e tralalá. É o que eu falo assim, ó, você treinar e comer errado, o máximo que você vai ser é um gordinho disposto. Ponto. Porque o exercício não vai te emagrecer. Entendeu? Porque o emagrecimento ele tem a ver com balanço calórico. E o balanço calórico não acontece em você fazer mais exercícios. Por exemplo, um dito popular para a gente emagrecer, a gente precisa gastar mais energia do que a gente consome. Total, Quando você perguntou da esteira, eu pensei assim, porque a pessoa vai gastar mais na esteira. A frase é o contrário. Para a gente emagrecer, a gente precisa comer menos do que a gente gasta. Essa é a lógica. Esse é o caminho. Tá, entendi. Porque o que acontece? Se você olhar para o gasto calórico de um exercício de alta intensidade que 90% da população nem dá conta de fazer, o que eu chamo de 90% da população? Eu pego lá, faço uma avaliação simples ali no aluno de primeira vez. Eu brinco assim, cara, você não consegue alcançar a mão no pé, não consegue dar um tiro de 1 minuto na esteira. Esse é o clássico da população. A maior parte das pessoas não aguenta nada. Agora, se você levar uma pessoa que tem uma performance muito boa e que suporta um exercício de alta intensidade e de uma duração, vamos contar de 1 hora, cara, a gente não tá falando de 2 pedacinhos de pizza, velho. Não, aí é muita coisa, né? Não existe gasto calórico. Não existe o gasto calórico dentro do exercício físico que vai suprir uma alimentação errada, ponto, acabou. E se você comer certo, você vai emagrecer sem exercício. Pô, você tá me desiludindo, então. Quer dizer que eu treino a semana toda e como aquelas pizzas todas no fim de semana. Jogando. Pô, mas no último episódio com a Cintia, ela falou que a desilusão é um presente. É o título do nosso último episódio. Você tá dando presente pro irmão aqui. Exatamente. Aí, aqui demais. Tá bom, tô ganhando consciência. Exatamente. Traz o cara pra realidade. E fora que, olha que interessante. Você falar que você belisca todo dia. Eu tenho minhas frases estratégicas. Paulinho, manda. Quantos anos você tem? 32. Paulinho, quanto você pesa? 78. Paulinho, quanto você pesava aos 18? Vixe, aos 18, acho que 70. Você conseguiu 8 quilos em 12 anos. 12 anos, Você tem beliscado um pouquinho mais do que devia. Não, mas tem gente que ganhou 30 em 10 anos. Em minha defesa, eu tô treinando bastante. Ganhei umas massa magra aí. Então, no começo do ano eu tava 75. Há controvérsias, mas essa é a parte polêmica que eu gosto de polemizar. Eu gosto de polêmica também. Eu gosto de polemizar. Vamos lá. Qual que é a polêmica? Eu falo assim, na minha concepção não se existe ganhar massa muscular. Por quê? Em primeiro lugar, tudo que você tinha para ganhar nesse mundo, você ganhou na criação. Você ganhou, Era uma célula que virou um corpo com todas as suas características em número de fibra muscular. Eu faço musculação ritualisticamente desde que eu desenvolvi meu método há 12 anos. Poxa, nem parece. Pois é. Aí a única frase que eu falo que vem com sabedoria lá do mundo fitness, né? Quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser um jacaré. Essa é a estrutura. Por causa da estrutura com a qual você nasceu? Pois é. Eu falo assim, como eu queria que o Bruce Lee fosse vivo. Entendi. Para colocar do lado do Arnold Schwarzenegger e mostrar a diferença de quem parece e de quem é.
Sim, que o lance... De quem tem força de verdade e quem tem uma aparência de pessoa forte. Você poderia ter Imagina o Bruce Lee com quisesse, 70 anos plantando bananeira na ponta do indicador. Então o lance que você tá falando é mais... É uma questão genética, assim. Tipo, Total. se você não nasceu com a genética... O biotipo, né? Total. De cada um. Então, essa ilusão da gente achar que a gente está criando coisas ou ganhando coisas. Então a gente está lá fazendo porque a gente quer ganhar. De novo. E a gente está fazendo o quê? A gente está criando uma autofrustração e comprometendo uma autoimagem. Porque você desenha um mundo como ideal e no final das contas você nunca vai encontrar ele. Você sempre vai querer mais, né? Você eu nunca ainda vai não tô com encontrar o corpo ele. que eu Ideal quero. Sim, mas, mano, É mais um dito popular que fala assim: se o pouco não te basta, nada nunca vai te bastar. Isso é um fato, assim, para tudo que a gente tem na nossa vida, assim, sabe? Para tudo, cara. Se você não tá feliz com a condição que você tem na sua vida hoje, é felicidade, não é a condição. Sim. Mas Estou feliz com a condição que eu vivo. E sou feliz, independente da condição que eu vivo. Total. Então eu preciso exercitar meu critério de felicidade, que é uma coisa que a gente escolhe. Você escolhe o que você quer para ser feliz. Sim. Quer viver isolado, quer viver em comunidade, quer viver viajando no mundo das medicinas, quer viver Tocando na rua, sem Pode nada, ver. sabe? Não tem um compromisso, não paga conta, papapá, e de repente é feliz. Tem uma pessoa no caminho lá de Parelheiros que a gente vai, uma moradora de rua. Cara, todo dia eu passo, toda vez que eu vou para Parelheiros, eu tenho vontade de parar e conversar com aquela pessoa. É uma moradora de rua que você vê a casinha dela, cara. Varrida, pintada, enfeitada, com planta, com boneca. Cara, felicidade pura. Um sorriso maior do que muita gente que tem mansão. Sem dente na boca, meu irmão. Pode crer. Com o maior sorriso no rosto, cara. A gente busca sempre a felicidade no terceiro, Você né? tá entendendo? É só você feliz. E aí o que eu vejo assim? situação. Eu vejo no comportamento do mundo fitness o quê? O comportamento correto pelo motivo errado. Sim. E aí leva as pessoas numa corrida num rato naquela rodinha assim, ó. Sim. Cachorro correndo atrás do próprio rabo. Sabe? E não sai, porque não tá claro o que a pessoa quer da vida. O maior propósito que o pessoal costuma te procurar, o que você também vê, né, nas academias, é por questão de estética, de imagem Hoje corporal? a característica do meu estúdio, né, que é um estúdio que eu chamo lá estúdio personal, é muito voltado para tratamento de dor. Então eu vou te falar que assim, 30%, 40% dos meus alunos eu falo que é 70 a mais. Eu tenho aluno de 90 anos, eu tenho aluno de 88 Legal anos. Massa. Cara, então assim, eu tenho o privilégio de não ficar quebrando, Disciplinar, né? tá abrindo a rocha para tentar colocar uma ideia. Então, porque assim, o que é o interessante de trabalhar com um público mais velho? Eu falo de coisas da vida que eles já experimentaram, que para eles já é verdade. Então, fazer as coisas pelo motivo errado te leva a tomar água do mar, que é matar sede com água salgada. Vai lá, boa Você sorte. tá entendendo? irmãozinho. Então as pessoas ficam querendo saciar aquela sede, causando mais desidratação no espírito, no caso. Então a pessoa está numa busca de uma beleza ou numa busca de um corpo ideal, através de uma fórmula que não vai fechar a conta no final. Né? Então a gente não precisa de uma substituição de refeição, a gente precisa ter uma educação alimentar. É ali que está a solução do problema. Ali que a gente trata a causa do comportamento diário, que a gente está voltando naquele assunto da disciplina. Como é que a gente faz para ter disciplina no dia a dia? Faz o básico. Come no horário certo. Prepara a sua porção da forma correta. Treina 3 vezes por semana. Isso já ocupou a sua semana inteira. O resto é o seu trabalho. As outras 8 horas do dia. Seu dia já está preenchido. Com sorte, você ainda vai sobrar uma brechinha pro lazer, que é aquela coisa aleatória fora do treino. Lazer não tem nada a ver com treino. Não, As pessoas às vezes falam, eu falo mentalidade Drauzio Varela, né? Que é a história da caminhada e a história do fazer o que gosta. Isso é uma ótima iniciativa que aparece nas grandes mídias, porque assim, uma das regras para se estar ali na grande mídia é a acessibilidade. Não adianta você falar que o caminho da saúde está no custo de uma academia X. Tem gente que não tem aquele X, cara. Sim, pode ser R$ 9,90, não importa. Então está na acessibilidade. Então é ali que está a informação pública. Então vamos caminhar. Ótimo.
Vai procurar alguma coisa que você gosta, vai andar de bicicleta, vai jogar vôlei na praça, etc e tal. Tá, mas isso ainda não é exercício físico. Né? Tá lá no mérito do lazer, com a intensidade totalmente fora dos parâmetros de esforço. Então, assim, a disciplina, ela tá relacionada com a gente aprender a ocupar o nosso dia com os nossos deveres, não com as nossas expectativas. Porque sempre que a gente alimentar a expectativa do que a gente quer, se eu fizer minhas obrigações, eu vou treinar, eu vou tomar minha dose de whey protein de manhã, minha batata doce com filé de frango, meu whey protein, minhas X gramas de proteína. Olha que disciplina, já ouvi falar isso do povo aí, né, dos fisiculturistas. Uma disciplina de monge. Tá, só muda o que o monge tá buscando, né? Exatamente. Mas não vamos entrar no mérito, mas tudo bem. O que tá buscando é um culto ao ego e o outro tá buscando autoconhecimento. E o cara tá se intoxicando, com excessos de alimentações, com excesso de complementações, quando a gente já não entra no mundo das drogas. Só que olha que... Cara, como que a gente passa no nutricionista a primeira vez aos 30 anos? Você vai aprender a comer aos 30. Isso deveria estar lá na educação infantil, cara. Total. É verdade. Do mesmo jeito do educador físico, que não deveria estar na escola pitando jogo. Educação física tinha que ser na sala de aula, não na quadra. Tem aula teórica também, né? Não só jogar, mas né? não é teoria. Eu tive aula teórica. Eu estudei em um colégio bom, particular, mas sabe o que tem na aula teórica? Regra do jogo. Pelo amor de Deus. Eu passei por isso também, que ótimo. Vamos dar aula de anatomia. Exatamente. Vamos dar aula de nutrição, vamos dar aula de filosofia. Ser humano. A minha profissão, eu lido com ser humano, não com corpo humano. É comportamento, né? Eu não tô aqui, às vezes as pessoas... Já aconteceu isso na minha academia. Você não vai perguntar quais são meus objetivos de treino? Eu, com toda a minha agressividade, não violência, agressividade, falei, não interessa o seu objetivo de treino. Eu estou aqui para te ensinar os seus deveres. Eu estou aqui para te ensinar a educação física. Não, eu não sou um gênio da lâmpada para atender os seus desejos. Eu queria ser assim, perder aqui, ganhar dali, ter um braço X, Y, Z. Eu falei, então, mas isso aqui não é uma loja de acessório. Você é designer, né? Loja de acessório. E o corpo humano não funciona assim, gente. Tem a harmonização facial. André, inclusive, se puder falar só rapidinho sobre essa parte, isso é muito importante, porque hoje em dia a gente vê muitos problemas. Sempre existiu, mas hoje em dia está muito grande. Em relação a essa questão dos distúrbios alimentares, em relação a essas questões de transtorno de autoimagem, e cada vez mais jovem. Sim. Porque tem uma pressão social, né, muito grande por diversos ideais, várias dessas questões que você está colocando. Você acha, o que você pode passar pra gente, talvez, essa informação dos biotipos, para que as pessoas tenham essa noção, entende? De que, assim, como você falou, né, o golfinho nunca vai, não adianta você ficar sonhando em ser o tigre. Você tem que entender que o seu biotipo vai funcionar de um determinado jeito, que não necessariamente você não é igual e não precisa ser talvez igual a todo mundo. E a gente eu nesse lado, eu olharia lá para a infância, né, pensando nos meus filhos, né? Eu sempre tive uma coisa assim na cabeça. Se o meu filho tiver todo o repertório motor que eu puder oferecer, ele vai poder ser o que ele quiser, porque ele tem coordenação e capacidades físicas para tal. Tem saúde. Então, se ele quiser ser um bailarino, ele vai estar com todas as aptidões físicas para aquilo. Se ele quiser ser um lutador de vale tudo, também. E qualquer coisa. Então, assim, começa lá na base. Eu falo que eu faço exercício com meus filhos desde que meu filho nem andava. Você descobre as suas capacidades e você desenvolve a sua identidade, assim como aconteceu comigo na capoeira. Essa é a relação entre corpo e autoconhecimento. Sim, total. Porque assim, você vai descobrindo do que você é capaz e também você vai descobrindo suas limitações. Por exemplo, o meu filho tem uma genética privilegiadíssima. Ele puxou muito mais a minha esposa, assim, não a minha característica física. E isso é uma coisa assim tão pontual que eu vou te falar que meu filho com 10, 12 anos de idade, ele falava, pai, que eu tô conseguindo fazer. Botava a mão no chão assim, na posição, com as perninhas cruzadas assim de índio, tirava os pés do chão. Isso eu também sabia. Eu também sei. Ele passava as pernas e subia na parada de mão, cara. Ô louco! Eu nunca consegui fazer isso na minha vida. E eu sempre quis. Só que eu me contento pelo Kung Fu, e com né? todo o meu repertório. Só que a qualidade muscular é diferente.
Não quer dizer que eu não seja capaz. Talvez se eu tivesse tido estímulo, etc e tal, Sim. tivesse me empenhado para aquilo, provavelmente eu ia desenvolver aquilo. Mas ele tem uma aptidão. Uma predisposição, porque tem mais característica de força. Porque o lance não é brincar com whey protein, o lance é brincar com a motivação. Por que que você está tomando whey protein? Por que que você está tirando a próxima selfie? Por que que você está rodando o próximo vídeo? Cara, e você vai entrando num automático de comportamento que no fundo você está alimentando um vazio. E é ali que a gente entra num conflito. Você está alimentando mesmo, né? Porque ele vai querer mais, então não está sendo nutrido. De fato, né? Você conhece a história do lobo bom e do lobo mau, né? Então assim, o lobo bom e o lobo mau, o anjinho e o diabinho. O alimentar é no sentido dele ficar mais forte. Sim. Então quando você alimenta esse vazio, que é o lobo mau da história, ele tá ficando mais forte. Que no caso, eu falo que o ego é um saco sem fundo, que quanto mais coisa você põe dentro, mais rasga o fundo e menos coisa fica. E mais vazio você se sente. E quanto mais coisa você enfia lá dentro com o intuito de fazer aquele saco encher, desde que aquilo não seja alinhado com a sua natureza, e a natureza é aquilo que eu entendo como a nossa essência, e a nossa essência é aquilo que a gente de verdade sente e não deseja. São coisas diferentes. Como que você diz? Como que a gente pode discernir essas duas coisas? Numa cerimônia de medicina, isso é extremamente nítido, cara. A experiência da ayahuasca é algo que... Inclusive, estava comentando isso com o meu filho, sábado à noite, a gente voltando uma cerimônia, meu filho de 14 anos. E um dos maiores privilégios que eu tive com a ayahuasca é saber discernir a nossa mente, a minha mente de mim. É o observador, a gente já falou saber muito disso. Saber entender em que momento a gente está observando e em que momento a gente está sendo aquela coisa que a gente vai chamar de corpo e mente. Sim, é auto-observação. É uma auto-observação, porque eu sempre usei essa expressão, né? A minha mente e o meu corpo, né? A gente sempre fala, isso é meu corpo, a minha mente, eu tô com a minha cabeça confusa, eu tô com o meu corpo não está belo o suficiente. Meu de quem? Esse cara que tá lá dentro, se mostrando dono desse corpo e dessa mente, é essa consciência que deveria estar observando essa loucura toda. E aí quando você parar de alimentar os desejos que esse corpo e essa mente sente com o comportamento que você escolheu ter, porque daí é um estímulo, né? E pronto, tá poluído, você já poluiu a sua mente. E agora você vai conviver com essas experiências psicológicas, emocionais, sensitivas. Tem que lidar com tudo isso, né? Até despoluir tudo, né? Até aprender com eles, porque despoluir no sentido de apagar não vai acontecer. Não. É no sentido de realmente aprender curar, com aquilo. Filtrar tudo. Uma vez eu tive um aluno, ele perdeu 40 quilos em 6 meses. Sem ele falava, caramba, André, como o seu treino é bom. Eu falei, não, como o comportamento dele era ruim. Somos nós com os nossos prazeres, cara. Total. Não importa o que te causa prazer. Qualquer um que seja, né? Qualquer um prazer. Não importa se é num pensamento, num comportamento, numa droga, numa substância. Por isso nós estamos aí, né? Na ação dopamina. Pois é. E há um termo, né? Eu não sei se é da moda, até você pode... Eu falo que virou a moda, né? A bola da vez para poder conversar a respeito disso de uma forma... Sim, mas eu falo assim, não é tão simples. Que a gente só tá dando volta para entender o que é autoconsciência. Né? E a gente pode passar a noite inteira aqui conversando, que você vai ver que a gente vai dar um monte de volta e a gente vai cair sempre na mesma problemática. É a gente não saber separar nossos desejos dos nossos deveres, né? É aprender que a gente só precisa assim, contém assim sua insignificância, que você não merece nada por fazer sua obrigação. Isso tem a ver com a alimentação e com o treino. Ponto. E o resto é sua profissão, sua família, o resto é sua vida. Mas se você aprender que se alimentar da forma correta, no horário correto e treinar nos dias corretos e bater cartão naquilo sem desejar nada em troca, já disciplinou sua semana. Essa é a parte crucial da disciplina, se cuidar. A parte crucial da disciplina não é ficar meditando, não é ficar, né, a parte espiritual e a parte psicológica. Vamos cuidar de tudo, mas modéstia à parte, o mais fácil é o material. Sim. E se você conseguir ocupar sua mente com os seus deveres, que é o seu trabalho, sua alimentação, seu treinamento, que vai te dar uma qualidade de sono, que vai te permitir um descanso, que vai te permitir um trabalho mais produtivo, uma mente mais concentrada, você vai ver todas as loucuras e devaneios de ansiedades e depressões e loucuras. Que atrapalha a mente e o espírito, inclusive. Vão ficar nos bastidores. Aí a mente está no lugar dela.
Aí a mente está no lugar dela, só servindo ao propósito que é fazer meus deveres. Tem uma frase que eu vi esses dias, que no caso ela era encaixada ao leg press, né? Mas eu vou deixar aberto a qualquer tipo de exercício. Mas ninguém consegue pensar no boleto, no término do relacionamento ou no BO no trampo com o leg press em cima das pernas. Mas indo para além do leg press, seja fazendo funcional ali você tá no momento presente. É impossível você tá fazendo, seja um hit ou uma rosca direta, com a mente extremamente focada. Ou você vai estar fazendo tudo torto. Eu vou entrar num dilema. Porque vai depender da qualidade do esforço que você está fazendo. Exatamente. Então, se você está falando de um esforço correto, que eu estou vendo que você está sofrendo debaixo daquele leg press, você não vai estar pensando em nada. Então, a parte do exercício que faz diferença é o sofrimento. É o ponto interessante do treino. É ali naquela falha muscular, é ali naquela exaustão cardiorrespiratória. É ali naquele extremo de esforço que a gente vai ter o efeito, os benefícios do exercício físico. A falha, no caso. Não batendo perna, fazendo caminhada e nem andando de bicicleta ou jogando vôlei, que isso não vai te levar para exaustão. Então isso é atividade física, esporte, e não tem nada a ver com exercício físico. O exercício físico tem a ver com um estímulo que vai te trazer uma repercussão positiva. Então a gente está querendo estressar aquele músculo até o limite dele, com o intuito de deixar ele melhor, não maior. Deixar ele funcionando melhor. E a função do músculo tem a ver com estabilidade articular, ajudar no metabolismo, tem as funções fisiológicas do músculo, né? Então eu uso muito essa terminologia, a parte fisiológica e a parte morfológica. Morfológica da forma, né? Então se você tá com todo esse esforço na zona de treino, correto, que não dá para pensar em nada, terapia, mas com o motivo errado, fazendo muita força para ter falha muscular vai me trazer hipertrofia vai deixar meu bíceps maior, eu vou sentir mais homem, vou ficar mais feliz e vou conseguir pegar na minha namorada. Pronto, piração, velho. Então a atividade física envolve qualquer coisa, né? O esporte, ele envolve regras e competição. O xadrez é um esporte, ele não promove saúde. Verdade. Você vai jogar futebol. Qual é o objetivo do futebol? Pegar a bola e botar dentro daquele troço lá, que chamam de gol, e quem faz mais gol ganha dentro daquele tempo. E o joelho do atleta? Não, quem tá preocupado com o joelho? Não pode pôr a mão na bola. E botar a bola lá dentro, quem fizer ganha. E tem gente que ganha muito dinheiro com isso. E tem um povo que assiste, fazer o quê? Cada doido com a sua mania. Você tá entendendo? Nada contra. Cada um. Você tá entendendo? E aí o que é o exercício físico? É um movimento planejado para te proporcionar uma melhora fisiológica. Exercitar, né? Ponto. Esse é o estímulo para te trazer um benefício. Eu chamo de areia panela. A gente quer ver o brilho. É gerar um atrito para ver o brilho. Mas se você ficar areando panela com algodão, a sua intenção é linda, maravilhosa, mas não vai trazer o brilho. Então existe o estímulo e o atrito da forma correta. E aí que entraria um profissional educador físico e não bajulador de ego. São duas vertentes diferentes, né, no meu ponto de vista. E aí é que eu falo assim, eu me considero no papel de educação física num intuito de resgate, assim, sabe? Eu falo que o meu trabalho é de evangelização. Vou te levar a palavra da educação física. Senta aí. Irmãos! Sabe? Porque se a gente conseguir, através da doutrina da educação física, promover uma estabilidade emocional e essa pessoa ter a disciplina de se cuidar, ela vai se descobrir, vai se sentir bem, vai descobrir a felicidade, vai melhorar a relação dela com o trabalho, com a família, com a vida, com a espiritualidade, com a saúde psicológica, e o corpo, a mente e a alma se juntam todo mundo na atividade física. Imagina o dominó de bem-estar que isso gera. Não tem, cara. Exatamente. Você vê, cara, o esporte... O Eloy ia perder o emprego dele. Você vê a magia do esporte. Ou ia perder alguns clientes. Na verdade não, porque a gente, na verdade, assim, uma das primeiras coisas que a gente recomenda atividade física, num quadro de atividade física, de qualquer tipo, né, de transtorno e tudo mais, é a atividade física. Tipo assim, eu não tô então, bem, na verdade, doutor. Uma coisa tá super aliada na outra. Eu não tô bem, doutor, então você precisa se cuidar. A gente vai começar com comida pelo básico, exatamente, é sempre pelo básico. Você e o resto, não tem uma pílula pra parar com essa loucura, pra eu dormir melhor, que eu tô com insônia? Você tá dormindo bem, né? Você tá se alimentando bem. Hoje a gente acha respostas muito rápidas, né? No Instagram é sempre isso. Vem cá que em 15 segundos eu vou te ensinar, acabou. Rasta pra cima! Cara, você não consegue dormir bem, sofre de insônia, seus problemas acabaram. Organizações Tabajara, lembra? É a mesma coisa, cara. Eu tava conversando com o André Francis, sim. Antes do episódio na outra semana, falando, né, que como essa questão do tempo, a gente tá, né, num movimento alucinado, né, maníaco da sociedade em relação a essa questão de que tudo tem que ser
pra ontem, mas assim, chegou num ponto que é tudo mesmo, né? Eu vi esses dias o anúncio de um curso pra acelerar o seu sucesso profissional assim que sair da faculdade. Mano, isso simplesmente não existe. Não tem como você acabar de sair de uma coisa que você mal sabe direito o que é. Você não tem prática e você ser um monstro sagrado. Tem sabe o primeiro treino Exato. e fala, meu bíceps. Exatamente. Então assim, tomou banho e murchou, né? Um exercício de 15 segundos pro seu bíceps ficar com 40 centímetros. Gigante. Então assim, perdeu-se muito perdeu-se a noção do que o André tá falando, dessa questão da disciplina, da construção, de um começo, meio e fim, da necessidade, né, de perseverar, de persistir. E eu acho que isso, assim, isso tá total associado com a desconexão que a gente tem do corpo, assim. Porque o corpo, ele tem uma regra muito fixa. Não tem como acelerar o corpo de maneira natural, só usando droga. Então, se você conhece seu corpo e percebe nele um movimento natural dele, acho que naturalmente você vai começar a entender que as coisas têm um ritmo que tá fora do seu controle. Que é um ritmo com o qual... Que é isso, é o ritmo que você alimenta. Não é um ritmo que você controla. Exatamente. É um ritmo do qual você participa e faz a manutenção. E daí eu acho que vem uma autoconsciência, assim, de... Bom, não tem como fazer isso... Não tem como atingir... Não tem a fórmula de 30 dias pra chegar nesse lance aqui. É o que ele falou do dever, né? Assim. E aí, se a gente puder, assim, simplesmente se concentrar só nos deveres, cara... Já é muita coisa, A vida fica né? muito fácil, cara. A vida fica muito fácil, que daí entra naquelas leis, né? As leis espirituais, a lei do que eu chamo do mínimo esforço. A minha interpretação da lei do mínimo esforço é uma coisa... Não sei se é exatamente isso que ela quer dizer, mas é assim que ela faz sentido para mim. Quando você faz algo que você deve fazer simplesmente pelo fato que você deve fazer e não porque você quer algo em troca, é uma coisa que é assim, ó, é a bola da vez. Você simplesmente vai lá e faz. O fato de você negociar com aquela circunstância, mas depois ir lá e fazer porque tinha que ser feito de qualquer forma, você já gastou energia a mais. Então você já gastou energia. Então não pensa, só faz. Só faz as coisas que aparecem na sua vida. A bola da vez é essa. Hoje, que nem a gente que tem o nosso ofício, a nossa profissão, a gente já tem a carreira já estabelecida, então é a bola da vez. Acorda de manhã, pum. Não dá nem tempo de pensar se tá com gripe, se tá com sono. Não, bota o relógio para despertar, para ter uma vida metódica, disciplinada. Então você tem um horário para acordar, você tem um horário para você tomar o café, porque depois você sabe quando você sair na rua você não vai ter. Eu já não tenho hábito de tomar café, por quê? Porque já acorda atrasado, porque já acorda atropelado. Já dormiu tarde na noite passada. Dormiu tarde. Na hora que você vai ver, tá tudo regular, porque você não faz o básico do dever. Então, se você começa a olhar só para os seus deveres, e os deveres que eu falo do cuidar do corpo envolve alimentação e exercício físico. Se você bater nessas duas teclas no cotidiano, cara, você já resolveu 80% do problema. 80% do problema no que diz respeito a eu preciso ter mais disciplina. Eu vou te dar uma dica para você ter mais disciplina. Começa a se alimentar no horário certo. Começa a tal da água. Tomar também, água. Né? A água da vez também tá na moda, né? Sim. Se 5 litros, 5 né? litros de água, seu bíceps água. não vai crescer. Gente... Que doideira é essa, né, velho? Que meta de água que é essa, Fábio? Pra quê? Daí, de novo eu pergunto, mas por que você toma 5 litros de água por dia? Na hora que você vai ver, existe um monstro lá atrás que você tá alimentando por autoestima, por expectativa, porque quer ganhar uma estrelinha, porque acha que aquilo não sei o quê, sabe? E não é pelo senso do entendimento da hidratação. Eu falo, se for por esse senso da hidratação, a minha matemática é mais simples. Uma vez o aluno perguntou, quantos litros de água você toma por dia? Eu falo, nunca contei. Por que você acha que eu conto? Pra mim, a referência da minha água é a cor da minha urina. Se eu vacilei por causa do trabalho, etc e tal, de repente fui lá no banheiro fazer um xixi, minha urina tá ameaçando amarelar, fala, puta, eu esqueci, acho que eu dei uma vacilada com água. Pronto, se comunica com o seu corpo, presta atenção no seu corpo. Não, anda com aquela garrafa ridícula de 3 litros embaixo do lado, sabe? E aí vai virando uma paranoia. E aí, em vez de ser uma lei do mínimo esforço, se fica tudo cansativo. Né? Porque a gente difícil, tá aqui, né? a gente tá aí, ó, nesse mundão aí, a mente tá conectada com isso é normal. O mais difícil de tudo isso que eu vejo na população é lutar com a normalidade.
Porque eu falo, eu sou o anormal da história. Eu falo que eu me sinto alienígena no planeta, sabe? Porque é tão normal fazer as coisas que eu acho tão ignorante, tão insana, tão incoerente, tão autodestrutiva. A gente vê isso pelo nível de saúde emocional das pessoas. O grau da saúde emocional das pessoas, eu vejo isso pelos meus alunos. Eu devo ali ter uma média de, sei lá, uns 130 alunos assim. Cara, é bizarro. A diferença de quem faz a coisa na disciplina e a diferença que tem quem tá no meio da loucura ali, daquela... E olha que eu não tenho um estereótipo do fit que eu chamo, sabe? Não tem. É um público diferenciado. É um público que gosta da minha academia, é um público que não se identifica com o que tem no Carrefour, com a academia da esquina, com a academia do povão. Não bate. Então ali é uma academia com horário marcado, uma academia pequenininha. É uma parada que assim, eu consigo proporcionar eu vejo dessa forma, eu consigo proporcionar uma oportunidade de dar uma doutrinada na mente, assim, sabe? E além de tudo, de tabela, gerar um benefício para o nosso organismo, né? Eu queria agradecer aí a oportunidade que vocês me deram aí no espaço. Estou encantadíssimo aí com o trabalho de vocês, com a casa de vocês aqui, né? Agradeço essa oportunidade. Assim, é a primeira vez que eu estou abrindo esse tipo de conversa, não no particular. Legal, que legal. Né? Porque eu sempre trabalho isso só no particular, né? É difícil uma pauta ou um grupo que se identifique com uma conversa que não é comum, né? Não é comum. É mais fácil de eu falar sobre as coisas que você quer. A gente vai sempre na contramão aqui. É muito mais fácil você falar, né? Falar o que você quer ouvir, né? Então, eu não sou desse cara, né? O fato de você já está indo pro psicólogo, você já está indo reclamar, você já está indo mantrar o seu problema. Eu, como seu amigo, o que eu posso fazer por você não é ficar escutando mais uma vez o que você está falando, porque você já falou isso tudo pro seu outro amigo, já falou isso pro seu terapeuta, você já falou isso e você está mantrando isso aí, você não sai desse limbo. Então, o que eu tenho para compartilhar com você é vomitar um pouquinho da minha experiência e do meu ponto de vista. E aí, com você, e até brinco, né? Falo, você me permite entrar nesse assunto, filtre e guarde o que te convém. Mas é com o intuito de ofertar uma ideia diferente. Porque diferente disso é você só repetir. E você repetir um problema que você não vai te ajudar em nada. Vai ficar no o que vai te ajudar é você escutar algo diferente. Então, às vezes, eu pego a pauta do assunto, eu tô com a intenção de ajudar. O irmão falou que tá com um problema lá e precisa de uma luz. Eu falei, cara, a luz que eu preciso, eu não quero escutar o problema dele. E como eu não falo nada, né? Pega o que você conseguir. E se servir, né? Pode ser que seja tudo lixo, deleta. Não, nosso objetivo aqui é isso mesmo, é trazer pontos de vista diferentes sobre coisas que estão aí no cotidiano, né? É isso aí. E experiências, né? Tipo, né? Ou vivências que possam contribuir. Isso serve pra mim e pra todo mundo, assim, ó. Não confie na sua mente. Se não está sendo positivo, por que você vai dar atenção para aquela mente? Porque você que ensinou tudo aquilo para ela. Você ensinou o prazer do tamanho do bíceps, você ensinou o prazer do sal, você ensinou o prazer do refrigerante, o prazer da droga, você que ensinou tudo isso para sua mente. Ela só reage. O resto é só efeito da matéria. Então, a sua matéria ela tende a repetir o comportamento. Então, não confia. Se você está numa fase de mudança de hábitos, não confie nos seus hábitos antigos. Então, nesse sentido, não confia na sua mente. Confia num profissional. Então, quando você for numa academia, confia no que o professor está falando. O professor não está lá para atender seus desejos. Então, sempre que sua mente for te trazer uma recaída, um padrão de comportamento, não confia. Presta atenção e se concentra nas palavras de quem está te guiando. Seja um profissional de educação física, seja um nutricionista, seja um terapeuta, seja um psicólogo. A solução não está numa cápsula. Nem do antidepressivo, nem do antiociolítico, nem do whey protein, nem do termogênico, nem das drogas, nem do álcool, né? Então fica essa dica aí. Solução sempre vem de dentro. Sempre. Sensacional, cara. Pô, valeu demais aí pela presença. Tamo junto. Bom, é isso então, vamos encerrando aí hoje. Agradecer mais uma vez o James Pod Studio por estar recebendo a gente, a Granola da Dedi por dar esse presente, esse afago pra gente durante o nosso papo aqui. Detonado no episódio. Deixar um espaço também, né, pro André divulgar, né, o nome, se puder passar o nome, né? Seu trabalho, Instagram, o nome do estúdio, da academia. Eu acho que mais pelo meu nome, talvez o WhatsApp, né? Quem quiser compartilhar, né? Eu não sou muito ativo, é uma pendência que eu me cobro todo ano.
melhorar minha vida de social media aí, de Instagram. Então, vocês procurarem no meu Instagram, tá lá André Zucarato Personal. É uma ideia parada. Tá lá uma ideia, mas não é algo com movimento do social media, tá? Talvez uma pendência, não prometo, mas planos para o futuro. Mas fora isso, tem o meu telefone que eu deixo à disposição, meu WhatsApp, né, aqui de São Paulo, 011 99164 4470. E aí quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia, pegar umas dicas sobre a metodologia, que a gente acabou nem entrando no mérito. Pois é. Né? Mas eu falo assim, o meu papel como educador físico na prática da musculação, eu falo assim, aprendi isso no marketing, né? Qual a sua profissão? O que você faz da vida? Se você falar que você é personal trainer, você é professor, isso já é uma ideia pré-concebida na cabeça das pessoas. Aí fala assim, não é assim que você apresenta a sua profissão. Eu falo, eu ensino as pessoas a ter uma rotina de treino sustentável. Ficou mais bonito. Outro caminho, E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu limpei uma rotina de treino para mostrar para você que o treino não é o segredo de tudo. É só isso, treino é só isso, é parte da coisa toda. Então eu resumi uma rotina de treino assim, em 3 vezes por semana, meia hora por dia eu te ensino a treinar. Só isso que o seu corpo precisa. O resto é loucura da nossa mente. E aí não tem fim. E aí se alguém um dia quiser conhecer a proposta, quiser conhecer a ideia... Boa. Brabo. Eu confesso que eu tô curioso já. Vamos trocar uma ideia. Então agradeço a todo mundo que tá ouvindo aí também, né? Dedicando mais esse tempinho. Daqui 2 semanas está saindo mais um episódio. E sempre lembrando que se você está em busca de transformação, se você está em busca de melhorar um pouco mais, né? Se lapidar, esse espaço foi feito para te acolher. Então, estejam sempre por aqui e até o próximo episódio do Alquimia de Si. Até lá. Valeu. Falou. Valeu. Valeu, galera.